Bom, boa noite, Química Industrial 1. Vamos começar dando feedback da nossa última avaliação aí, que foi a aula passada. Então, nós tivemos aí, todos os alunos fizeram, menor nota 0,7, maior nota 1, média 0,91, tá? Foi pergunta e resposta, né? Vocês hoje já têm acesso lá às respostas, já tem como vocês saberem quem acertou, quem errou. E se vocês tiverem algum questionamento, tá, o professor fica aí à inteira disposição para tirar qualquer dúvida, tá, pessoal? Bem tranquilo. Muito bem. Bom, na semipresencial, o que aconteceu? Só 9 fizeram, então teve um aluno que não fez, ok? Onde era dissertar em no máximo 5 linhas, tá? Uma área da química, como as citadas no artigo, em que gostaria de atuar e quais suas ações para concretização desta meta. O professor deu um feedback, tá, pessoal? Foi um feedback bem sincero, eu dei um feedback verbal, vocês também podem acessar lá. Vocês têm toda a condição de conversarem comigo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, não vale nota, tá, pessoal? Mas vale sim a presença, aquilo que a gente falou, né? E lembrando que como essa disciplina é uma disciplina presencial, quem não fez o semipresencial ganha 3 faltas, tá? Ou 3 aulas, né? 3 horas de falta, né? E a gente tem que prestar atenção na frequência, tá, pessoal? Então, o pessoal que não está fazendo aí tem que se ligar. Bom, o professor vai dar um breve feedback aí com relação à Química Sem Fronteiras. Então, esse artigo é um artigo da Química Nova que ele traz um pouco, né, sobre alguns um estudo de panoramas futuros, tá? Ele é um artigo de 2012, né? Obviamente que muita coisa já mudou, evoluiu, mas tem algumas coisas que eu acho que são bem pertinentes, né? E eu acho que, assim, essa disciplina, ela é uma disciplina que ela tem muito esse caráter de introduzir a indústria, tá? Introduzir a química como mercado de trabalho para vocês, né? Ela é uma disciplina diferente de uma disciplina de química orgânica, de química analítica. O foco é diferente. Aqui eu estou mostrando para vocês, mostrei para vocês a questão do conselho de química, da habilitação, né, das formas de atuação no mercado, mostrei a questão se tu pode seguir uma carreira ou não. Hoje nós vamos falar um pouco de empreendedorismo, mas, além disso, foi dada uma série de insights para vocês com relação à atuação como químicos industriais, seja na pesquisa e desenvolvimento, seja na liderança da produção, né? E seja no controle de qualidade. Então, dentro dessas linhas de atuações, a gente tem alguns segmentos industriais, que a gente também viu isso na semana passada, que seriam os segmentos da química, né? A forma como elas são divididas, e que é a forma como a escola nos apresenta. Mas hoje eu vou trazer um pouco sobre perspectivas, esse artigo, melhor dizendo, trouxe um pouco sobre perspectivas de inovação, ou o que a gente pode esperar, né, disso. Então, dentro da área de educação em química, né, desde do básico até a pós-graduação, aqui uma crítica, né, que eu acho que é importante a gente
apresentar aqui, que, por exemplo, vocês lembram lá quando eu falei um pouco sobre a evolução da química em si, da química como uma área de atuação, a química no desenvolvimento social, como a Alemanha, né, se desenvolveu tanto em termos de química. Claro que isso foi um grande diferencial para eles tentarem, né, evoluírem e até provocarem a Segunda Guerra Mundial, mas a Alemanha investiu forte em laboratórios, né, de escolas, né, laboratórios em diferentes centros escolares, e, obviamente, que esses laboratórios faziam parcerias com a indústria, né, e ali se desenvolveu, então, todo um poder de síntese, né, e a gente avalia esse tipo de situação aqui no Brasil, ainda hoje, ó. Não é possível continuar convivendo com escolas sem laboratório e nas quais o processo de ensino-aprendizagem de química se resume a umas poucas fórmulas e equações químicas, sem a devida ligação com a química do cotidiano, né? Tabela periódica não pode ser mais um quadro na parede, tem que ser entendida pelos estudantes como o alfabeto da química, esteja lá na parede de uma escola chinesa ou brasileira, né? Não obstante as tecnologias digitais serem uma realidade no cotidiano das crianças, jovens e adultos, parece que elas ainda não produziram o desejado efeito no ensino de graduação e no ensino médio, né? Os licenciados em Química, mesmo nas universidades mais equipadas do país, ainda não estão suficientemente treinados para o uso das tecnologias digitais em sala de aula no ensino médio. Isso é fato. A gente vê agora, né, o que está acontecendo em termos de ensino, a grande parte dos professores tomando pau, porque tem que estar usando a tecnologia digital para poder estar dando aula, e muita dificuldade a gente está vendo, né? E isso estamos falando no ensino universitário, e a gente acompanha aí a rede estadual, a rede municipal, também, de igual forma, se a gente vai para a rede privada, aqueles professores mais antigos também tomando pau. Então, está uma situação que, digamos assim, antes se reclamava que não tem como dar uma aula diferente, porque não tem os recursos digitais disponíveis agora em si, né, existe, né? Ao se aceitar este entendimento, percebe-se que o desafio da mudança reside em um comprometimento diferenciado do docente no curso de graduação. E aí também é uma crítica à nossa instituição, onde vocês, como alunos, têm que fazer essa análise, tá, pessoal? Isso é importante, né? Claro, aqui dá um caráter voltado à área da licenciatura, né? Mas aqui também cabe a nós, professores, a inserção dos professores e alunos nas questões globais, tecnológicas e midiáticas, evitando posturas dogmáticas ou apenas ideológicas, atualização constante de conteúdo e metodologias de ensino, aprendizado, lembrando que o aluno tende a aprender antes de mais nada, focalizar e direcionar ensino para a profissionalização de seus alunos, que é mais ou menos isso, né, que a gente aqui, através dessa disciplina, vem buscando, né? Se tu pensar hoje, a gente está dedicando uma parte da nossa aula e pedindo para que o aluno contribua, para que o aluno faça uma atividade como devolutiva daquilo que ele acabou de aprender, né? Então, a questão de a gente pegar artigos também serve para quê? Para a gente estar atualizando a nossa forma de ensinar e estar mais ou menos contextualizando, né, o que hoje está acontecendo em termos de necessidades, de questões globais, tecnológicas, né? E fugir muito dessa questão de ideologia, né? Sem ideologia, a gente tem que partir para a questão da profissionalização do nosso aluno. E esse é meu foco.
aqui nessa disciplina, é mostrar para vocês que além de vocês terem a possibilidade de ser um empreendedor, vocês também podem ser um empreendedor dentro da organização que vocês atuam, né, puxando frentes de trabalho, buscando novas oportunidades. Então, é minha missão instigar isso em vocês, tá, pessoal? Essa é a minha missão aqui, né? Então, eu já começo a atuar, a mostrar para vocês que eu estou aceitando esse desafio de mudança, né? Inovação e indústria química. Aqui eu trago alguns dados, que muitos deles vêm da própria Biquim. A gente tem a Biquim, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, como uma instituição na qual ela faz uma interface de todas as indústrias químicas no Brasil. Foi a primeira aula que a gente falou lá sobre os números, os segmentos. Então, ali é uma forma de a gente buscar esse tipo de informação. Mas a indústria brasileira é a 7ª no mundo, contribuindo para que o PIB brasileiro ocupe a 6ª posição em termos de... Claro, a gente tem os 3 polos petroquímicos muito fortes, né? A gente tem uma indústria de petróleo também, tem bastante refinarias. Isso contribui muito, né, para esses números tão elevados. Mas a gente também tem uma boa indústria de transformação, claro, poderia ser melhor, poderia ser, sim, é óbvio, poderia, né? Mas esse pessoal, boa noite, Fabiano, tudo bem, meu amigo? Esse pessoal que tem que pedir autorização para entrar nas minhas aulas é porque não aceitou o convite que o professor mandou. Vocês têm que acessar o e-mail da Ubra, e lá no e-mail da Ubra, vocês têm que olhar, que é um Gmail igual a um Gmail qualquer, vocês têm que dar o aceite para a nossa aula, que está agendada semanalmente, vocês aceitam, e daí vocês não precisam pedir autorização para entrar na aula. Bom, aí, ó, até me perdi aqui. Vamos lá. Ok. Então, o Brasil tem um grande potencial de venda de produtos químicos, olha só, né? Figura entre Índia, Itália, Reino Unido, Taiwan. Claro, tu vai comparar o Brasil com o Reino Unido, né? Mas aqui a gente está falando de primeiro mundo, né? Então, as exportações de produtos químicos superaram os 10 bilhões de dólares, né? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que, muito embora a gente tenha uma grande indústria, nós ainda trazemos, né? A gente tem essa questão da exportação, ó, né, onde a gente tem um déficit comercial. Isso mostra o quê? Que nós poderíamos, né, ter mais, a gente tem, digamos, um mercado ávido, né, por consumo. Então, isso nos dá o quê? Uma previsão, nos dá uma possibilidade para investimento. Então, as previsões de investimento até 2015, né, já um dado aí há 5 anos atrás, somavam 26 bilhões, demonstrando que é preciso realizar um grande esforço para atender às necessidades do país. Então, por outro lado, a grande disponibilidade de matéria-prima fóssil, como o petróleo, o gás, o pré-sal, e os bilhões de toneladas anuais de resíduos de produção agropecuária colocam o Brasil em posição privilegiada como produtor químico, né, que é aquilo que a gente mais ou menos, né, falou. Então, a Biquim divulgou recentemente um documento Pacto Nacional da Indústria Química, isso em 2012, tá? Que apresentava uma proposta de superação dos entraves que impedem a consecução do potencial de investimento e de desenvolvimento relacionados ao crescimento da indústria química no Brasil. Tal proposta se apoia na identificação de obstáculos existentes e na quantificação dos investimentos requeridos, substanciando o Pacto Nacional da Indústria. O objetivo é
colocar a indústria química brasileira entre as 5 maiores do mundo, tornando o país superavitário em produtos químicos e líder em química verde. Eu vi que tem gente ali da nossa turma que se interessa por essa área, né? Então, uma área mais sustentável, né? Onde as fontes são renováveis. Então, no Brasil, principalmente, a área da usina de açúcar e álcool é muito desenvolvida nesse sentido. Então, é aquilo. A gente vê que os números mostram que a gente está na 6ª posição, mas ainda, né, tem que trazer muito material de fora para poder suprir a nossa necessidade. Então, fica aí, né, uma boa... onde é que eu quero chegar com essas informações, pessoal? Vocês são o futuro da química. Vocês estão se formando em química. Vocês precisam de mercado de trabalho, entendeu? Seja como empregado ou seja como empreendedor. Então, esses números apontam, você está na profissão certa, você está no caminho certo, né? É óbvio que nem tudo vem de mão beijada, né? E à medida que a gente vai crescendo, né, as dificuldades vão aumentando. Aqui mostra que em 83 a indústria brasileira era expressiva, mas tecnologicamente dependente, ou seja, a gente tinha uma boa industrialização, mas toda a tecnologia vinha de fora. Hoje ela é uma das maiores do mundo e algumas empresas brasileiras tornaram-se importantes no cenário nacional. A dependência tecnológica é cada vez menos viável e cada vez mais empresas encaram a necessidade de se qualificarem, montando seu centro de P&D para poderem passar do simples recipiente de tecnologia a empresas tecnologicamente inovadoras. Bom, aí nós vemos, né, pessoal, o que muitos dos alunos que responderam lá falavam, me interesso pela área de pesquisa e desenvolvimento. Então, desenvolver tecnologia, pessoal, né? Essa tecnologia pode ser tecnologia de síntese, tecnologia de purificação, tecnologia de troca térmica ou de balanço de energia, né? Maiores rendimentos, novas rotas de processos. Como que a gente vai evoluir nesse sentido? Percebendo necessidades, né? E, obviamente, se aprofundando na área que a gente tem interesse. Então, por isso que o professor instigou vocês, pessoal, tem um paper aqui. Vocês estão vendo que tem um monte de área de atuação. Disso tudo que a gente falou, o que tu acha interessante? Química verde. Mas por que química verde? O que é química verde? Aprofunda. E daí eu via que vocês eram rasos nos comentários, entendeu? Falava, eu gosto de síntese orgânica, eu procuro me atualizar, buscar. Tá, não, mas o que é a síntese orgânica? Qual tipo de síntese que tu quer fazer? Né? Síntese voltada ao uso de catalisadores, né? Uma síntese voltada à área petroquímica, uma síntese de fármacos, né? Ou uma síntese de aditivos para a indústria do petróleo, entende? Então, buscar esse aprofundamento, essa leitura complementar, pessoal, é o que vai torná-los profissionais brilhantes, diferenciados. Pessoal, se hoje tu é técnico em química, qual é que é a tua rotina? A tua rotina é chegar no laboratório, realizar as análises, transcrever as análises, e é isso, pessoal. Agora, se tu é um químico P&D, cara, tu vai ter que buscar tendências, tu vai ter que buscar as entrelinhas para o desenvolvimento. Ninguém vai chegar e dizer assim para ti, desenvolve tal coisa. Não. O desenvolvimento, ele é muito feeling, ele é muito sentimento, ele é muito observar,
Por isso que é importante tu ter gosto. Por exemplo, eu gosto de química verde, bom, então o que me interessa? Me interessa a área de açúcar e álcool. Bom, o que pode entrar a química verde nesse sentido? Sustentabilidade, uma química renovável. Bom, o que tem de resíduo nesse tipo de indústria que eu posso otimizar, entrar para uma linha mais verde? Tem como, não tem? Vocês estão entendendo? E esse aprofundamento tu não vai encontrar num livro base. Esse aprofundamento tu vai buscar garimpando artigo, garimpando, participando de congresso, participando de outras áreas de atuação que não só a química, né? Bom, materiais, eu vi que teve gente que comentou que acha legal a área de materiais, né? Então, a indústria química, né, era no início do século XX produtora de soda, corantes, fertilizantes. Mas um século depois, ela passou a ser também grande produtora de fármacos e de muitos produtos de uso industrial, especialmente materiais como o plástico e a borracha, usado em equipamentos de transporte, na construção civil, na indústria têxtil, em embalagens, na agricultura e pecuária, em equipamentos hospitalares e dispositivos para o cuidado com a saúde. A importância dos materiais utilizados pela indústria química é frequentemente subestimada, mas os fatos são impressionantes. Por exemplo, cerca de metade do custo de um chip de microeletrônica é gasto no seu encapsulamento, frequentemente feito com um epóxi. Além dos materiais, além dos plásticos e borrachas, as cerâmicas, os metais, semicondutores, papel, celulose, madeira tratada e qualquer outro material são produzidos através de processos químicos ou com grande aporte de produtos químicos essenciais à sua existência, transformação ou uso. Então, se a gente for avaliar, os materiais eles evoluíram muito, pessoal, em 100 anos. Né? Em 100 anos. De 1800 até agora, o ano 2000, 1900, não, 200 anos, perdão, em 200 anos, né? De 1800, ou seja, mas os últimos 100 anos da evolução da química foi muito maior do que nos primeiros 100 anos, de 1800 a 1900. Então, a gente percebe que, às vezes a gente pensa, mas já inventaram tanta coisa, inventaram tudo. Será que tem ainda espaço para inventar mais? E aí que entra você como o futuro da química, certo? Bom, as possibilidades brasileiras da produção química de materiais são muitas e excelentes. Uma vez que o país está caminhando para se tornar um dos maiores produtores mundiais de petróleo, tem uma grande capacidade de produção de biomassa e tem também, provavelmente, reservas importantes de gás xisto. A utilização da biomassa, especialmente de resíduos lignocelulósicos, por quê? Porque a gente tem muita biomassa, é uma oportunidade especialmente atraente. Veja, resíduos de lignocelulose. Não estamos falando só, né, no processo de cana, mas a gente tem tantas usinas de celulose no Brasil. Não, só no Rio Grande do Sul é pobre, tem duas, tem uma aqui em Cambará e outra aqui em Guaíba. Mas vai para Santa Catarina, vai para o Paraná, vai para São Paulo, a gente é um grande produtor de celulose, né? E olha só, os resíduos de lignocelulose é uma oportunidade especialmente atraente, porque o conhecimento estrutural dos materiais de lignocelulose de diferentes origens ainda é muito pequeno e tem sido uma grande barreira ao seu aproveitamento com significativa agregação de valor. Ou seja, muito se usa, né, se faz com a lignina a queima, né, que é o licor negro nas celuloses, porque não se sabe o que fazer, não se tem conhecimento. Então, aqui fica aí uma dica. Hoje, o destino mais frequente dos resíduos ainda é a queima, né?
seguida de queima em caldeira e fornalha. Seu aproveitamento na produção de materiais duráveis, recicláveis ou compostáveis é muito desejável, pois poderá reduzir demandas de hidrocarbonetos fósseis, gerar riquezas de forma descentralizada e contribuir para mitigar as consequências de emissão de CO2. Isso aqui é interessante, tem um aluno aqui da Engenharia Química que semestre passado ele fez TCC1, agora ele está fazendo TCC2. O trabalho dele está voltado a essa área de lignina. O que ele está fazendo? Ele pegou uma amostra de lignina, porque aqui em Cambará eles têm uma unidade de separação da lignina do processo de celulose. E o que ele fez? Ele pegou essa amostra de lignina e está sintetizando um coagulante a partir dessa lignina. Ou seja, em vez de queimar na celulose, ele está achando uma outra função para essa lignina. E veja, pessoal, nós estamos falando de um trabalho de TCC. Infelizmente, hoje a pesquisa na UBRA, ela não é prioridade, né? Embora os professores sejam incentivados, mas a gente é muito mais incentivado a atuar na área da educação do que propriamente na área da pesquisa. Então, onde é que acaba, digamos assim, sendo mais frequente uma pesquisa? Quando a gente tem os trabalhos de conclusão, né? Mas é uma oportunidade que você vai ter, né, de se desenvolver, de tentar, né, se arriscar como um pesquisador, como um provedor de soluções. O setor farmacêutico, hoje o Brasil possui um bom número de empresas farmacêuticas. Porto Alegre, por exemplo, tem inúmeras, né? A região metropolitana aqui também. Mas muitas são de capital fechado. Essa é uma das razões porque os investimentos em P&D no setor farmacêutico para a descoberta de novos fármacos são escassos, né? Então, o que acontece? Hoje a gente percebe que o setor farmacêutico no Brasil, ele é um setor que importa o princípio ativo, né? E aqui só produz o comprimido, né? Produz o elixir, né? Produz os líquidos, que é o que a gente vai falar aqui, ó. A farmacoquímica brasileira fez a opção pelos genéricos que importa quase que integralmente da China e da Índia, depois de um crescimento significativo que levou o setor de genéricos a faturar 6,2 bilhões em 2010. As companhias farmacêuticas brasileiras começaram a ser adquiridas por Big Pharmas, que cobiçam o mercado de medicamentos genéricos brasileiros, chegando a deter 40% desse mercado. A tendência, na medida em que as farmacêuticas multinacionais inventam menos fármacos e vêm expirarem as patentes de seus medicamentos, blockbusters, campeões de venda, e que a pressão pela aquisição de farmacoquímica brasileira aumenta, levando a desnacionalização do setor por ser este muito frágil, que é o que a gente falou, são muitas empresas de capital fechado, não são SAs, né? Esse risco é mostrado pelo presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, né, que são... as associações são entidades muito interessantes, tá, pessoal, para vocês fazerem parte, porque elas visam nos ajudar no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento da indústria, né, no desenvolvimento, né, do nosso setor ao qual a gente atua. Então, né, o professor faz parte da Associação Brasileira de Química, faz parte da DEC, que é a Associação, né, de Engenheiros Químicos da região metropolitana. Então, é um momento onde nós conversamos, né, nós profissionais da mesma área conversamos sobre mercado, conversamos sobre possibilidades, né, sobre como a gente pode, né, tornar
a sociedade melhor com a nossa atuação profissional. Então, o que ele diz, né? Uma associação. Ninguém é melhor para copiar que o próprio autor. Ninguém é melhor para copiar que o próprio autor. Se você juntar a dificuldade de descoberta de novos medicamentos e o fato de que o mundo inteiro vai ter genéricos, nada mais óbvio que investir em genéricos, né? Ou seja, isso aqui mostra o seguinte, que o desenvolvimento em novos fármacos diminuiu. Por quê? Porque a partir do momento que tu valoriza a questão do genérico, né, não tem o porquê. Vou te dar um exemplo. Eu vou tomar um paracetamol. Estou tomando um genérico, não interessa a marca, é paracetamol. Agora, não, eu quero tomar o Doril. O que é o Doril? Doril, o paracetamol. Doril ou Dórico? Não, acho que é Dórico. Dórico é paracetamol, Doril é outro tipo, mas eu acho que é paracetamol também, mas são marcas, né? Então, a partir do momento que a gente teve a lei do genérico, tu é obrigado a descrever o princípio ativo, então não existe segredo. E daí o que ele diz, né? Então é mais barato, né, tu investir em genéricos do que tu querer investir em novos, né? Em novos fármacos. Então, além do interesse na aquisição da farmacoquímica brasileira, as Big Pharmas estão propondo acordos de transferência de tecnologia e de outras parcerias. A questão da biodiversidade. Então, onde é que a gente vê materiais, possibilidades? A indústria farmacêutica, bom, a indústria farmacêutica parece uma zona um pouco fechada, por quê? Porque é dominada por grandes corporações. Então, é uma química que, sim, precisa de químicos para o controle de qualidade, para a ação, mas talvez para uma síntese. Aqui no Brasil, a gente não tenha isso. Com relação à biodiversidade, no seu relacionamento com a natureza, o homem sempre utilizou seus produtos como alimento. Contudo, é preciso lembrar que, além de ser fonte de alimento, a biodiversidade, incluindo plantas, animais e outros organismos, dentre os quais os marinhos, caracteriza-se também por se constituírem fontes de medicamentos, inseticidas, aromatizantes, vernizes, tintas e outros, inclusive de energia. O Brasil, dada a sua dimensão continental, possui vários biomas, o que lhe confere grande biodiversidade. Então, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântida, o Pantanal, os Pampas, além dos ecossistemas marinhos. Com essa biodiversidade, o país está entre os maiores detentores de várias espécies vegetais, microbianas, animais e outros, gerando grandes discussões sobre o seu valor econômico e forma de exploração de seus produtos. Então, a gente vê que a Natura, por exemplo, uma empresa de cosmético, ela investe muito nessa questão da biodiversidade. Tem aquele óleo de pitanga, tem aquelas coisas que usa. Então, são formas também de tu valorizar, né, que já entra como um marketing positivo, mas também tu valoriza o regionalismo, né, e isso é uma coisa interessante. Embora o Brasil seja detentor de grande biodiversidade, o seu aproveitamento ainda é feito de forma pouco organizada e pouco produtiva. Ainda há muito de extrativismo e utilização não sustentável dos recursos naturais. Atualmente é consenso que, eu vou te dar um exemplo, o açaí, né? O açaí foi um fruto da biodiversidade, o negócio ganhou uma dimensão sensacional, né? Se tu vê açaí, é uma coisa que tu encontra, né, muito em grande quantidade, né? E hoje tu tem no Brasil todo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu comi açaí, foi lá no norte, e o pessoal falava, vou provar, vou ver se é bom, mas na realidade o grande boom se deu do açaí no Brasil como um todo, foi pela sua aplicação, né, associado à questão do exercício físico, né, da questão do fit, né, do ser fit,
fazer atividade, cuidar do corpo, e aí entrou a questão do açaí. Mas é um exemplo da exploração da biodiversidade, e te pergunto, para produzir açaí, precisa do químico? Precisa. Tem que ter um responsável técnico no processo de produção, no processo de congelamento, né? Então, tudo isso, pessoal, é importante para que vocês comecem a enxergar aonde vocês podem estar atuando. Estão percebendo? Esse é um universo de possibilidades que acaba se apresentando para vocês. Ainda há muito de extrativismo. Atualmente, é consenso que, para a utilização de qualquer setor de biodiversidade, o primeiro passo é estabelecer uma cadeia produtiva que envolve várias etapas, desde o plantio até o consumo final. É óbvio, né? A partir do momento que tu tens, né, a evolução do negócio, tu vai ter que pensar na cadeia, né? Até vou te dar um exemplo. Tem um cliente que é lá lá da Paraíba, que o cara lá, o consumo de coco é grande, mas eles lá a produção de coco também é grande. Por quê? Porque a região propicia isso, e lá tu tem plantio de coco, então tem indústrias que fazem somente o beneficiamento do caldo ou do suco, né, do coco, né? Então tu tem toda uma cadeia produtiva, onde tu colhe o coco, depois tu lava o coco, depois tu extrai o suco do coco, depois tu tem que concentrar o suco, tu tem que pasteurizar. Então, vejam, pessoal, quanta riqueza, quanta oportunidade. E te digo que boa parte dessa produção não aparece nos dados da Biquim, certo? Desafios energéticos, né? Então, no início do século XXI, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, apresentavam 75% da matriz energética mundial, e todas as previsões feitas apontavam para um aumento considerável de demanda por energia, especialmente na primeira metade do século XXI, bem como da necessidade urgente de diminuir a dependência de energia fóssil e ampliar o uso de energia proveniente de fontes renováveis. Bioenergia, geotérmica, hidráulica, solar, ventos, oceanos e conversão do lixo. Então, isso é um grande exemplo. Lixo, pessoal. Como é que o japonês trata o lixo? A conversão do lixo em energia. Então, eles queimam. Tem grandes usinas onde se queima esse resíduo. Então, o que nós fazemos hoje com o nosso lixo? É óbvio, não, pessoal, mas isso demanda muito investimento. É claro, pessoal, tudo é projeto, tudo é dinheiro, mas a gente precisa de conhecimento nessa área. Porque se pinta uma oportunidade dessas, teu amigo foi governador, vamos fazer um investimento nessa, mas quem é que conhece sobre isso? Vamos ter que trazer a tecnologia de fora. Entendeu? Por quê? Porque não tem ninguém que conheça aqui, ninguém que saiba fazer isso, né? Eu estou falando sobre isso, né? A questão da usina de açúcar e álcool, eu volto muito a falar, porque esse é um grande case de sucesso nacional. Por que se viabilizou as usinas de açúcar e álcool? Por quê? Porque a partir da usina, né, produz energia elétrica, né? Então, o grande ganho, a grande viabilidade da usina se dá pela produção de energia elétrica, né? Então, assim, ela até produz álcool e açúcar, mas ela produz energia elétrica. E a sua difusão, principalmente em São Paulo, que é o principal estado brasileiro em termos de produção, em termos de industrialização, foi onde se multiplicou esse tipo de indústria, né, suprindo localmente, né, as demandas de energia. Para minimizar o uso dessa energia, consequentemente, a emissão de gases estufa, eu vi que tinha gente falando sobre que atuar no meio ambiente, tão brilhante. Existe já tecnologias de tu fazer o quê?
de tu injetar no subsolo CO2 para a conversão desse CO2 em biomassa, né, em material combustível, né? Então, e aí entra o químico, né, como um papel central, tanto por mérito, porque como pela capacidade de articulação com as demais áreas científicas e tecnológicas, para conduzir uma agenda de ciência, tecnologia e inovação, com foco em energia e ambiente, com destaque, dentre outros, os seguintes temas, né, que daí tá, né? Potencialização da captação e estocagem de energia solar, desenvolvimento de baterias duráveis e facilmente descarregáveis, desenvolvimento de células combustíveis de alto desempenho, melhoria na produção, estocagem e transporte de hidrogênio, um excelente combustível, onde a queima gera água, manejo e estocagem de lixo radioativo, desenvolvimento de supercondutores para distribuição de energia, desenvolvimento de catalisadores para o uso limpo e conversão de carvão, intensificação da produção e uso do biocarvão ou biochar, desenvolvimento de novos fertilizantes e condicionadores orgânicos, intensificação do uso de biomassa como fonte renovável, desenvolvimento de tecnologias para o sequestro e a conversão de dióxido de carbono, desenvolvimento de aditivos que viabilizem mistura etanol-diesel e promoção, porque hoje, né, o que acontece? A gente adiciona o etanol no diesel? Não, né, a gente tem que adicionar o biodiesel. O biodiesel consegue fazer um biodiesel de etanol, não é o melhor é de metanol. E o metanol a gente é deficitário, a gente tem que importar o metanol. Então a gente teve um grande desenvolvimento, principalmente aqui no sul, de usinas de biodiesel. Por quê? Porque a gente é um estado produtor de óleo de soja. Então, a maior fonte de produção de biodiesel é o soja, né? Tem outros óleos também, mas o soja é o principal. Mato Grosso também entra nessa linha, mas o que acontece? Né? A gente precisa do metanol, né? Então, isso entra dentro lá daquele nosso déficit, né, econômico, comercial, que nós precisamos importar. Então, desenvolver aditivos que viabilizem a mistura etanol-diesel, promoção da redução da energia de uso doméstico e industrial. Então, vejam, pessoal, quantas oportunidades, e ninguém me cita isso nos seus textos, ninguém quer estudar sobre energia, né? Estão entendendo os comentários que o professor fez lá para vocês? O professor, não, de forma nenhuma, o professor quer, né, jogar água fria em vocês, mas o professor quer que vocês sejam mais críticos. O professor quer que vocês sejam mais químicos, que vocês sejam mais... que vocês evoluam mais, pessoal. Entendeu? Vocês não vão conseguir se diferenciar se vocês não venderem o peixe de vocês. E hoje nós vamos fazer uma atividade para vender peixe, né? Não vai ser literalmente, mas vocês vão ter que vender projetos, né? E eu vou ensinar isso para vocês. Mas a gente começa dessa forma, escrevendo, o professor dá feedback, e eu provoco mais vocês, e vocês têm que ir evoluindo, né? E isso é essa disciplina, né? Eu quero torná-los pessoas críticas, pessoas de pesquisa, pessoas de desenvolvimento, pessoas de visão de futuro. Bom, então, com relação ao fechamento da nossa aula passada, tá? E da aula retrasada, a aula passada que foi o semipresencial, e a nossa aula anterior, que foi a leitura, né, do primeiro material, aquele que a gente apresentou na aula de hoje, tá? Então, o que nós iremos fazer? Que foi a avaliação, né? Isso, foi a avaliação. Então, o que nós iremos entrar hoje? Então, hoje a gente vai entrar nessa área do empreendedorismo. Conceito e perfil, ferramentas de modelo de negócio. Então, hoje eu vou ensinar vocês
a trabalhar com Canvas. Tá? O Canvas é uma ferramenta para gerar modelos de negócio. E vamos ver alguns cases de indústria química. Então, pessoal, eu vou mexer com vocês. Tá? Hoje é um dia para muita reflexão. Então, o que vai acontecer? O professor vai tentar passar o áudio aqui, tá? Mas, se vocês não estiverem ouvindo bem, o que eu aconselho? Agora, ó, por exemplo, a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó, tá? Então, quem não consegue, copia o link. O professor vai colocar o link aqui, ó. O que é isso? Daniela já está quase vencendo a data. O que era isso, Dani? Não, era quando tu estava falando ali que eles tinham um prazo para até 2020, né? Para que o Brasil ele subisse de ranking. Tu disse, isso foi lá em 2012. Eu disse, o prazo já está vencendo, né? Porque nós já estamos em 2020 e que eu pesquisei na época, ele estava, se não me engano, em sexto e ele caiu, né? Caiu no ranking dos anos de lá para cá, ele caiu. A isso já está quase projeção confirmou, né? Era isso que era sobre o que eu acrescentei. Pessoal, coloquei o link aqui, ó. O professor vai acessar, tá? Vai acessar o link, mas quem quiser assistir também, ó, ao mesmo tempo, então tá, porque eu não sei se o áudio vai ficar bom. Trabalho para entregar. Estão conseguindo ouvir? É fácil, legal e simples. Sim. Ótimo. Isso é um videozinho sobre empreendedorismo, Sebrae, tá? Olá, eu sou o Bruno Caetano, diretor do Sebrae São Paulo. Estou aqui hoje para falar para vocês de empreendedorismo. Dicas para quem quer abrir a sua empresa, para quem quer abrir um negócio, dicas para quem quer ser patrão. O áudio do vídeo não tá bom, professor. Por isso que eu botei o link para vocês. A gente ouve falar muito em empreendedorismo, mas afinal, o que é ser empreendedor? Uma boa pergunta. Para mim, empreendedor é aquele que tem um sonho e planeja a execução desse sonho. O empreendedor não é só aquele que sonha, mas é aquele que sonha e no momento seguinte se lança para realizar esse sonho. Isso é ser empreendedor. Nem sempre o empreendedor vai abrir uma empresa. Pode ser empreendedor em várias áreas da sua vida. Pode ser empreendedor, por exemplo, uma empresa que ele trabalha como funcionário, tem uma atitude empreendedora, que é aquela que não segue apenas o que o chefe manda, tem iniciativa, que aponta novos rumos para a empresa. Muitos empreendedores têm sim o sonho de abrir a sua própria empresa. Então, e para esse caso, qual é a dica que você vai dar? Procure ajuda, procure montar a sua empresa com muito estudo, com muito planejamento, para que o sonho do empreendedorismo se transforme numa bela realidade. Não basta sonhar para empreender. Você precisa preparar muito planejamento e mais, muito trabalho. As pessoas muitas vezes imaginam, vão virar empreendedores, vão virar donos do próprio negócio e com isso vão trabalhar menos. Com isso vão ter mais tempo para a família, vão ter melhores condições, mais férias e tudo mais. Isso não é verdade. Mas na maioria dos casos acontece que a pessoa que larga um emprego para abrir uma empresa, ela vai sim trabalhar muito mais. Ela vai ter muito mais responsabilidade, ela vai ser responsável por todas as áreas daquela empresa. Agora, isso também traz muita satisfação para quem se lança nesse desafio que é ser empreendedor.
Essas foram as dicas de hoje para você. Quer saber mais sobre como abrir a sua empresa, como melhorar a gestão da sua empresa? Procure o Sebrae. Nós temos unidades em todo o Brasil que podem te atender. Você pode visitar também o site www.sebrae.com.br ou ligar no nosso 0800 Educação para Pública de todo o Brasil. Bom, então, pessoal, eu ouvi ali, o áudio ficou um pouquinho ruim, né? O que acontece? Essa ferramenta, ela não possibilita, a ferramenta que eu quero dizer, o nosso Meet não possibilita que tu transfira o áudio, tá? Então, o que acontece? O professor deixou ligado aqui o microfone, até eu vou botar uma caixa de som aqui para ver se amplifica um pouquinho mais, para que haja captação do microfone do meu computador, tá? Mas, igual o professor está colocando o link, então pode tentar assistir com mais calma depois, ou ao mesmo tempo que a gente estiver rodando aqui, tu também pode rodar por aí. Bom, então, ao tornar-se uma pessoa jurídica, esse passa a ser um empreendedor, alguém que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, uma pessoa que realiza antes aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então, alguns dizeres aí. Bom, agora vamos assistir esse próximo vídeo aqui. Vamos assistir esse próximo vídeo aqui, tá? Que ele fala sobre meio ambiente. Empreendedorismo e meio ambiente. Então, me digam aí se vai melhorar o áudio. Digam aí. Vão me dando... Eu vou fazer igual, ó, vou botar o link aqui para vocês, caso alguém queira assistir individualmente. E o professor vai aqui também, ó. Melhorou o áudio aí? Tá melhor o áudio. Ambiental é uma das primeiras empresas de consultoria ambiental especializada na etapa de descontaminação de solo e água subterrânea. Atua principalmente no entendimento das três matrizes, que são solo, água e contaminante. E observando bem os detalhes físico-químicos dessas amostras, a gente desenvolve o reagente ideal para melhor eficácia na descontaminação do reagente. O nome da empresa Oxi vem de oxidação, outros processos oxidativos avançados que a gente usa. A gente considera muito importante a presença do Conselho Federal de Química nos eventos ambientais de ecologia, principalmente pelo fato de que a química está muito próxima do ambiente. Antes mesmo de surgir tem que ser, tem que ter um tempo responsável por elas. Tem que ser um tempo que tem conhecimento, sabe? Em processos químicos. Beleza. Bom, então viram aí, pessoal, o relato, né, do profissional falando sobre, né, a visão dele, né, dentro da importância da química, do que nós vamos encontrar de concorrência. Então, para vocês, tanto faz,
por exemplo, eu sou químico e engenheiro químico, então eu pago os dois conselhos, né? Eu tenho serviço que eu faço pelo CREA, tem serviço que eu faço pelo CRQ, eu sou conselheiro do CRQ, já fui conselheiro do CREA, então, assim, para mim, tanto faz, para mim o que importa é o que o cliente precisa, né? A resposta mais rápida na velocidade que o cliente precisa. Então, isso é uma das soluções que eu ofereço como empreendedor, tá? E isso é uma das coisas que eu coloco para vocês, essa visão, né, é importante que vocês tenham. Claro que se tu for químico industrial somente, não optar, eu vi que lá no próprio chat tem gente que vai fazer engenharia na sequência, é aquilo, eu fiz engenharia para passar para o topo da cadeia, né? Então, assim, a química foi fundamental, porque isso é um ditado muito bacana que eu normalmente comento, assim, se tu, por exemplo, é uma piada, tá? Então, o químico, né, o engenheiro químico, né, chegou numa roda de engenheiros, então ele só falou de química, né? Falou lá dos átomos, dos elétrons, do processo oxidativo, né? E daí os engenheiros ficaram tudo assim, esse cara entende muito, né? Ou seja, pintou o set. Daí, depois o engenheiro químico foi numa roda de químicos, né? Então, ele só falou de engenharia, falou de operações unitárias, do projeto, de melhoria, de otimização do processo, e daí os químicos ficaram, esse cara entende muito de processo. Mas daí, quando o engenheiro químico vai numa roda de engenheiros químicos, eles falam de qualquer coisa, menos de química e de engenharia, porque isso é o que eles menos sabem, né? Então, aqui, né, em off, o que eu quero trazer é que é fundamental, para mim foi fundamental eu estudar a química primeiro, para depois a engenharia, porque eu tive uma boa base de química, né? E porque quando tu faz engenharia química plena, pura, tu vai estudar um pouco de química, né? Mas tu fica muito carente, né? Porque vai muito de ti, né? Aumentar a tua carga horária de estudo, né? Mas normalmente isso a gente deixa muito por conta do professor. Eu vejo pelas atividades, eu faço atividade não valendo nota, um ou outro não participam. Quando eu faço valendo nota, todos participam. Então, às vezes, o estudar, ele depende muito, né, de nós, por exemplo, de nós nos aplicarmos, né, no sentido de nós termos um objetivo. Daí tu vai lá, estuda e cumpre. Então, fica a dica aí. Então, aqui, nesse link, tá? Isso aqui é um link para vocês acessarem depois, mas, startups. O que são startups? São empresas novas, né? São inícios de empresas, que normalmente ficam dentro de incubadoras de universidades. A gente tem na Ubra aí, ali onde no antigo Museu do Automóvel, ali é uma incubadora de empresas. Então, se tu tiver uma boa ideia, né, de negócio, tu pode ter um espaço ali, obviamente, vai pagar aluguel e tudo, mas um bom local para iniciar o negócio. Aqui, esses jovens empreendimentos químicos geram inovação e resultado econômico. Nanotubos de carbono ou grafeno, modificados quimicamente para conferir às peças utilizadas em diversos ramos industriais características com maior resistência mecânica ou maior condutividade elétrica ou térmica. Essa é a proposta da Impol, né, nanotecnologia, nascida em 2013 no CT Nano, Centro de Tecnologia de Nanotubos de Carbono da Universidade Federal de Minas, hoje abrigado no BH-Tech, Parque Tecnológico de Belo Horizonte. De acordo com Vinícius Gomides de Castro, sócio-diretor da empresa, tratando-os quimicamente, a Impol produz nanotubos com elevada capacidade de dispersão e mistura dos produtos. Assim, supera um dos principais obstáculos hoje colocados na trajetória do uso mais intenso da nanotecnologia nas atividades industriais. No momento, focamos o trabalho com polímeros e borracha.
em aplicações para setores como óleo e gás, mineração, energia eólica, tintas e verniz, detalhe. Fundado em 2003 por 3 pesquisadores, Castro entre eles, em 2015 a empresa venceu a primeira edição da categoria Empresas Nascentes de Base Tecnológica, Startups, do prêmio Kurt Pulitzer de Tecnologia, conferido pela Associação Brasileira de Indústria Química, ABQIM. Já depositou 7 pedidos de patente, enquanto testa a aplicação de seus produtos, busca investidor. O cara teve a ideia, o cara comprovou a eficácia da ideia, tem uma patente, mas busca investidores. Quanto entre empresas que deverão utilizar seus produtos. E não necessariamente startups precisam concorrer com os conglomerados do setor químico. Há oportunidades para o trabalho conjunto, no qual elas fornecerão insumos inovadores às grandes empresas. Pondera. Muito bem. Então, a atuação do químico é muito ampla, né? Seja por meio do desenvolvimento da sua carreira em uma empresa ou partindo para o empreendedorismo, parceria, no qual pode individualmente ou num grupo de indivíduos em associação com uma organização existente ou não, criar uma nova organização ou instigar renovação ou inovação dentro dessa organização. Seja através da criação de um modelo de negócio que envolva prestação de serviço ou desenvolvimento de produto. Olha agora, mesma dinâmica, pessoal. Vou copiar o link aqui. Vou disponibilizar para vocês. E vamos assistir aqui. Mesma dinâmica. Organizar as relações entre governos e pessoas, porque não abrir espaço para os sonhos das novas gerações. A pragmatismo está perdida no poder do porquê não, e resolveu fazer sua própria pergunta. Por que não tornar as fábricas mais seguras e eficientes e sustentáveis? A resposta está aqui. Processo de desenvolvimento de uma peça. Uma tarefa estruturada em marcas e operada por seres humanos em que deixa a revolução industrial totalmente de fundo específico. Olha, o modo de decide refugiar as peças não se acha, mas também torna as fábricas mais sujas e perigosas, pensar previamente, o que exige procedimentos de segurança complexos para não causar danos. Foi aqui que a recebeu o seu porquê. Por que resolvemos fazer cidade? Sempre eu quero ver as ciências o básico da nossa instituição de comportamento dos nossos e realmente é preciso pensar diferente, é possibilidade de evolução humana, porque não mediana. Não é inclusive porque a ideia do benefício para então, na realidade, a coisa mais forte para alguns paradigmas de Deus. A partir disso, nós conseguimos fazer as características necessárias, que a gente já sabe, que é a administração e a administração. No início teve uma coisa muito rápida, foi a partir de um insight que eu e o Luiz tivemos. E a partir disso, a gente conversou e produziu simplesmente
Eu produzi essa bosta, trouxe para todo mundo. Deixei em cima da casa da comida, eu e saí corredor, fazendo exatamente essa sensação. Só que ao perceber a complexidade da mistura, todos os problemas que a gente já foi trabalhar, sempre toda essa tira alguma coisa, só que essa Oi, eu acho que eu caí, perfeito? Alô, Perfeito, o senhor alô. caiu. Caiu.
Mas vocês chegaram a ver o vídeo da Boldman? Vi muito pouquinho. Tá. Mas vocês têm o link, né? Depois vocês assistam. Sim, Tá? sim. Não, tranquilo. Tá, eu vou. Melhor assistir com calma depois. Vamos outro aqui, ó. Vamos outro, ó. Mais um aqui. É que eu acho que a bateria do meu computador baixou e ele acabou saindo. Ah, essa é a massa. Bueno, pessoal. Então, todo mundo aí? Todo mundo me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Bom, pessoal, então assim, qual foi o meu objetivo, né? Quem criou tudo isso aí? Quem criou tudo isso aí? Pergunta Químicos. aí. Hã? Os químicos. Principalmente passou. É óbvio, né, pessoal, que a gente também não pode, né, de uma certa forma, ver as coisas, né, de uma forma muito egocentrista, né? Eu acho que o químico, ele viu o case da Boldman, ele traz bem importante. Agora, quando a gente for fazer a atividade, o TDE, quem não conseguiu assistir o vídeo ali, pega e assiste novamente, que mostra a função do químico, sim, na descoberta dele, mas ao longo do vídeo tu percebe que a área comercial foi importante,
a experiência, né, de um professor do Senai foi importante, a oportunidade dada por uma empresa para fazer o teste. Então, nem sempre uma inovação ela é aceita, né, de primeira, e a descoberta de uma nova ideia ela é bem aceita, né? Então, uma das formas para a gente apresentar nossas ideias, né, que é um dos desafios que eu vou trazer para vocês hoje, é o uso dessa ferramenta que a gente chama Canvas. Tá? O que é uma ferramenta Canvas? A ferramenta Canvas é uma ferramenta muito utilizada pelo Sebrae, tá? Não só pelo Sebrae, na realidade não foi inventado pelo Sebrae, mas eu peguei esse modelo aí do Sebrae, mas ela te traz de uma forma bem simples, através de uma folha A4, por exemplo, qual é a proposta, né? O que tu quer entregar para o cliente. Então, normalmente, como é que se faz um Canvas? Tu inicia pelo meio, né? Tipo assim, ó, o que tu quer entregar? É um produto? É um serviço? Né? Bom, quais os segmentos que tu pretende atuar? Né? Tu pretende atuar bem. Vou pegar o exemplo ali da massa Dum-Dum, por exemplo. Qual foi a proposta de valor que a gente enxerga ali, né? O cara queria, por exemplo, a proposta de valor é substituir a areia, o cimento, a água que dá uma zona numa obra, né? Aquele pó de cimento, quem nunca passou por uma obra na sua vida, né? Aquela poeira, aquela sujeira. Então, os caras tiveram a ideia, cara, vamos eliminar tudo isso aí. Como é que a gente faz para eliminar isso? Essa é a proposta de valor. Então, qual é o segmento que ele ia atuar? Bom, vou atuar na construção civil, vou atuar direto com os pedreiros, vou atuar direto com empresa de construção. Por exemplo, se a gente for pensar aquela massa Dum-Dum para te construir uma casa inteira, bom, talvez, ali diz, melhor rendimento por metro quadrado, né? Bom, talvez não seja, né, mais barato. Claro que se tu colocar outros fatores, talvez empate. Mas vamos pegar um exemplo, uma reforma num apartamento. Olha o caos que é uma reforma num apartamento, né? Tudo tem que ir de saquinho, tudo tem que descer de saquinho, né? E normalmente, olha a sujeira que dá o fazer uma massa para te sentar um tijolo dentro do apartamento. E olha essa descoberta aí, né? Então, qual é o segmento de atuação, né? Atuar na construção de segmentos, numa indústria, na construção seca. Qual vai ser o tipo de relacionamento que tu vai ter com o cliente, né? Esse teu cliente vai ter uma visita mensal, né? Por exemplo, quando a gente está falando de massa Dum-Dum ali, não, o relacionamento o cliente vai na loja onde tem para vender. Não, mas eu quero prestar serviço, eu quero dar uma assessoria. Bom, quais os canais que tu vai utilizar de relacionamento com o teu cliente, né? Ele vai poder te acessar pela internet, vai criar algum tipo de aplicativo, né? Tu vai telefonar para ele, né? Vai ser via WhatsApp. Quais são os canais? Muito bem. Então, o que para quem? Bom, como que tu vai fazer isso? Né? Por exemplo, para desenvolver aquela massa Dum-Dum, tu vai precisar de algum tipo de parceiro, né? Por exemplo, para mim chegar no segmento da construção civil, então eu tenho que trabalhar na formação do cara da construção civil. Bom, para mim trabalhar na formação, na pessoa do engenheiro, então eu vou fazer parceria com universidades, com escola, com o Senai, né? Bom, quais vão ser as atividades principais que eu vou necessitar para que ocorra, né, para que isso aconteça, né? Quais são as atividades? Por exemplo, vamos supor que eu estou vendendo essa massa Dum-Dum no mercado. Então, uma das atividades é a produção da massa, outra atividade é controle, né, da qualidade dessa massa,
e abastecimento dos locais onde vai vender, né? Assistência técnica. Quais vão ser os recursos principais? Ah, bom, vou precisar de um prédio para produção, vou precisar de um laboratório para controle de qualidade, né? Vou precisar disponibilidade de telefone, né? Para o setor de vendas, né? Bom, ok, o que, para quem, como? Agora, qual vai ser o custo disso, né? Ou seja, dessas atividades, quanto elas vão custar, né? Para mim ter a manutenção do laboratório, né? Para mim ter a manutenção da produção, né? Para mim poder fazer visita aos clientes, para mim poder fazer as entregas. E quais vão ser as fontes de receita? Ou seja, eu vou ganhar vendendo produto, certo? Então, essa receita vai entrar somente a partir da venda, né? E essa receita vai ser suficiente para cobrir todos os meus custos? Ou seja, dentro de uma ideia, eu avalio aonde eu vou aplicar essa ideia, quem eu vou, o que e como, né? Quem eu vou precisar nessa parceria e se isso vai ser viável financeiramente, né? Isso, então, é o que eu digo. Numa folha de A4, tu consegue fazer, né, a visão disso como um todo. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo prático. Como é que se utiliza? E é isso que eu quero que vocês façam nas duplas. Vocês vão ter que ter uma ideia de negócio. Por exemplo, a minha ideia aqui vai ser venda de produtos para piscina, né? Eu vou produzir produtos para piscina, tá? Então, os clarificantes, os cloro da vida, os algicidas. Então, qual é a minha proposta de valor? Bom, minha proposta é um produto mais ativo, é um produto de fácil uso, é um produto para uso profissional e é um produto até 20% mais barato que o mercado. Ou seja, se tu for lá no Bourbon, se tu for no Carrefour, se tu for numa loja de piscina, esse meu produto que eu vou estar aplicando, que eu vou estar vendendo para ti, ele é um produto que vai ser 20% mais barato. Ou seja, ele é mais ativo e ele é mais barato. Bom, quem vai ser os meus clientes? Bom, eu vou focar em produtos para profissionais, ou seja, eu vou procurar, então, aqueles profissionais que fazem, né, o tratamento das piscinas, né? Ou aquelas lojas especializadas que têm o seu povo para fazer os tratamentos. Bom, o meu produto para quem gosta de tratar. Então, tipo, eu posso ter uma pronta entrega em algumas casas, porque os caras optam, eles gostam de tratar a piscina e eles gostam de um produto bom. Hotéis, motéis, condomínios e residências. Veja, eu não quero vender em supermercado, não está explícito que eu quero vender em loja de piscina, ou seja, eu vou vender para profissional, para pessoas que gostam de tratar e para clube, residência, hotel, ou seja, então, essa é a minha proposta, esses são meus clientes. Bom, como é que é o relacionamento com o meu cliente? Bom, eu vou ter um contato direto de técnico para técnico, ou seja, eu vou falar com um profissional da área da limpeza. E o meu relacionamento, além de contato direto por WhatsApp, né, direto com o consumidor, site, Facebook, WhatsApp, visita, eu também vou dar treinamento para melhorar o custo-benefício, né, desse meu cliente, ou seja, eu vou fazer com que ele use o menos possível de produto, né, para que ele tenha o maior benefício associado. Bom, qual vão ser as minhas parcerias? Bom, além de estar utilizando o
os profissionais como meus principais clientes, eu ainda posso trazer eles para a área de parceria. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, pagar um percentual para eles, né? Eu posso ter representantes também atuando, né, como parceiros, né? Eu não preciso contratar vendedores, eu posso ter pessoas representantes, né? Eu pago lá uma comissão para fazer a venda, né? Eu posso fornecer direto para redes de hotéis, motéis e condomínios, onde eu vou ensinar o pessoal dos hotéis a usar meu produto de uma maneira simples, de uma maneira clara, né? Onde, além de eles serem meus clientes, foco neles como clientes, mas eles também são parceiros. Por quê? Porque eu tenho esse relacionamento, né, próximo com esse meu cliente, eu ensino para ele confia no meu produto, eu não estou vendendo para ele um HTH, eu não estou vendendo para ele uma marca comercial, eu estou vendendo para ele o princípio ativo, é aquilo que limpa, é aquilo que deixa a água igual uma água de consumo, mas só que para banho. Bom, quais vão ser as principais atividades? Bom, uma das atividades é a compra, né, o preparo dos produtos e a entrega. E outra atividade são as visitas, né? Eu poderia colocar aqui outra atividade dos treinamentos, né, já que um dos tipos de relacionamento é o treinamento, então outra atividade seria: quais são os recursos? Estoque mínimo para pronta entrega, carro para visita, né? Também posso ter um kit de final de semana para quem gosta de tratar, né? Bom, e os meus custos, né? Como vai ficar a questão dos custos? Quanto que isso vai custar? Então, a minha estrutura de custo é custo de fabricação, custo de visita e compra de ativos, que é os produtos. E onde é que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com venda, né? E uma tabela de comissão variável, né? De valores maiores que 10%. Isso aqui eu acho que nem ficaria na parte da receita, isso aqui fica aqui dentro de custo, né? Que eu vou, como custo, eu vou ter, né, a comissão, né? Então, isso entra como custo. O meu representante, ele vai me ajudar, ele vai ser um parceiro, porém, ele me dá custo, né? Ele vende, sim, mas ele me dá custo. Bom, então, para tornar isso, né, digamos assim, mais digerível, né, o Canvas, ele prevê o quê? Ele prevê que você conte essa história para o cliente, ou conte essa história para o investidor, ou conte essa história para quem quer ser o teu parceiro nesse empreendimento. Então, ó, apresentação, dissertando sobre o modelo de negócio. A empresa pode desenvolver sua proposta de negócio voltada à venda de produtos para profissionais que atuam no tratamento de piscinas de hotéis, motéis, condomínios e residências, onde poderemos fornecer produtos com maior teor de ativos e de uso simplificado. Nossos produtos podem ser, no mínimo, 20% mais barato que o mercado, possibilitando maior ganho ao trabalhador e empresas que se beneficiarem desses profissionais produtos. Dentro da linha de atuação, podemos criar kits de final de semana que são de aplicação única e que deixem a piscina pronta para o uso em 6 horas. Mágica? Não, tecnologia química e procedimentos adaptáveis a leigos. Bem, e quais serão nossas despesas? Os custos de fabricação, locação, compra de ativos, custos com comissão via nota fiscal, despesas com sócios, técnicos e visitas, sendo os rendimentos obtidos pela venda dos produtos ou até mesmo serviços. A divulgação pode ser por mídia digital gratuita, utilizando ferramentas Google, como blogs, páginas, formulários, além do WhatsApp.
Nossa equipe técnica fidelizará a nossa parceria com treinamentos objetivando sempre o menor consumo e o máximo rendimento do nosso produto. Nunca abrindo a eles nosso know-how tecnológico, mas a facilidade de substituir A, B mais C por somente um produto e tendo um resultado equivalente com no mínimo 20% menos em custo. Bom, então, pessoal, o que eu quero que vocês compreendam, tá? Pessoal, vocês não estavam vendo a tela? Não estava apresentando, professor. Não, não estava. Porque ninguém Era pra falou, estar. cara. Ah, não. Achei que não era. Ah, Achei que eu estava só falando. vocês são tudo louco, meu, tá louco, cara, ninguém falou nada. Tá, ó, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão manjar, tá? Olha aqui, ó, isso aqui, ó, não, vocês são umas figuras, tio. Isso aqui é o Canvas, ó, tá? Então, começa no meio e vai para quem, como e quando. Daí vocês vão preenchendo com post-its, ó, certo? E entregam esse resumo. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão montar as duplas e vão criar um modelo de negócio utilizando o Canvas e vão dissertar em no mínimo 20, no máximo 30 linhas o modelo de negócio desenvolvido. Então, assim, qual foi a proposta do professor? A proposta do professor foi apresentar uma série de oportunidades, uma série de cases, né, onde eu quis motivá-los no sentido, que interessante isso, quanta química, né? E agora, a partir disso, vocês vão formar as duplas. Quer ver? Ó, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui, na sala de vocês, deixa eu ver se vocês já preencheram. Vamos ver aqui, ó. Tem um campo na aula 5 que diz assim, ó, sala de interação, defina a sua dupla. Então, por exemplo, participar. O Maurício vai fazer com a Viviane. Então, tá, Maurício, daí vai criar, participar e vai escrever Maurício e Viviane. Vai Daniela e Alexandre. Fulano e Beltrano. Eu preciso que vocês coloquem aqui quem vai ser a dupla de vocês. Ok? Bom, tendo feito isso, vocês vão pensar num negócio. Né? Por exemplo, hoje eu trabalho, pode ser uma indústria de cosmético, pode ser uma indústria de suco, pode ser uma indústria que, obviamente, precisa de um químico. Né, pessoal? São químicos, então vamos puxar o assado para o nosso lado, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer esse intervalo, ok? E vocês, a gente retorna às 21 horas. Se tiver alguma dúvida, o professor vai ficar aqui monitorando vocês, ok? Mas a proposta para depois do intervalo, o TDE vocês vão aplicar o Canvas em algo que vocês imaginaram, seguindo o modelo que o professor mostrou, e depois vão escrever um texto parecido com o que o professor escreveu, ok? E isso vai ter que ser entregue até... Não esqueçam de definir a dupla, obviamente, né? Vocês vão ter que entregar esse resumo, essa dissertação, valendo 1 ponto, até o dia 1º de setembro. Então, tá ali, envio de atividade dentro da aula 5. Ok, queridos? Então, vamos lá. Ó, intervalo. Tá.
Ok. Então tá.
Carla, tu tá online?